E o que aconteceu foi que eles mudaram de ideia, voltaram atrás na decisão e Lucas Paquetá, por sua vez, deu sinal verde para o Flamengo abrir negociação com o West Ham. Jogador rescindindo o contrato com o Mengão e Felipe Luiz e José Boto analisam a saída do Alan. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira, uma sexta-feira que já começa muito agitada no Mengão, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Todo mundo deixando o likezão aí, vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Começar falando sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque ontem o Flamengo soltou a lista de jogadores relacionados. E a Copinha é o seguinte, aquela primeira competição do ano começa logo no dia 2 de janeiro, e a gente sempre encontra um garoto, e o Flamengo nos últimos anos, inclusive, traz alguns garotos da Copinha para jogar o Campeonato Carioca. Então os goleiros são o Alisson, que é 2006, o Caio Baroni, que é 2006, o Lucas Furtado, que é 2005, e o Rafael, que é 2006. Defensores, que são laterais e zagueiros: Darlan, 2004, Germano, 2006, Gustavo, 2006, Felipe Vieira, 2005, Johnny, 2007, Luiz Felipe, 2007, Pedro Fachinetti, 2007, Pedro Lemos, 2006, Wanderson, 2007, Wesley Juan, 2005. Meias: Christian, 2007, Fred, 2007, Caio Nóbrega, 2007, Lucas Vieira, 2007, Luiz Alcélio, 2006, Menegatti, 2006, Pedro Leão, 2006. Aí vem os atacantes: Alan Santos, 2007, Bill, 2006, Camargo, 2007, Douglas Telles, 2007, Felipe Lima, 2006, Giovanni, 2007, Joshua, 2007, esse garoto aqui, inclusive ele jogava no 17 do Flamengo, o moleque é muito bom de bola, era camisa 10 lá. Lipão, 2007, e Ryan Roberto, 2008. Essa é a lista de relacionados para os jogadores do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lembrando que o Flamengo vai ter sede em Mogi das Cruzes e vai jogar contra o Cruzeiro da Paraíba, o Zumbi das Alagoas e o São Bernardo de São Paulo. Esses são os 3 adversários do Flamengo na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já começa agora no início de janeiro. Saindo da Copa São Paulo de Futebol Júnior e indo para a situação do Pablo, que está voltando do Botafogo. E a informação que saiu no RTI Esportes é que o jogador analisa, junto com a diretoria do Flamengo, a possibilidade de uma rescisão amigável de contrato. A situação é basicamente a seguinte: o Pablo vai chegar no Flamengo e vai ver quais são as pretensões do Flamengo com ele. Caso o técnico Felipe Luiz não esteja disposto a usar o jogador, caso o técnico Felipe Luiz não queira utilizar o jogador, o que o Pablo vai fazer é tentar aí os seus empresários um novo empréstimo. Caso não consiga esse empréstimo, até existe a possibilidade de uma conversa para uma rescisão de contrato amigável. E eu vou dizer uma coisa: nessa altura do campeonato, se o Felipe Luiz não for usar o Pablo, eu sou a favor de uma rescisão de contrato. Porque quanto é que o Pablo ganha? 400, 500, 600 mil por mês? Não sei. Você pega isso aí por ano, mais os direitos trabalhistas, mais todos os gastos que um jogador dá, isso aí vai dar, sei lá, quase 8 milhões em um ano, né? Contando, tô dizendo assim, com todos os gastos. Então, assim, eu acho que é melhor, se quiser rescindir, que rescinda e aí ele viva o caminho dele. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. O fato é que o Pablo vive um péssimo momento, já tinha um péssimo momento no Flamengo, ele foi para o Botafogo emprestado e no ano de 2024 jogou apenas uma partida. Vamos ver o que vai acontecer. Bom,
vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Carlinhos, porque a situação do Carlinhos é a seguinte: o Carlinhos foi julgado e suspenso pelo STJD e ainda vai ter que pagar uma multa de R$5 mil. Lembra naquele jogo contra o Grêmio que o Carlinhos foi expulso? Então, ele é expulso e aí ele dá um soco e quebra a cabine do VAR. O STJD julgou, ele está suspenso por 30 dias e ainda vai ter que pagar uma multa de R$5 mil. E aí a situação ela é basicamente a seguinte: ele vai ter que pagar essa multa, vai estar suspenso. Teoricamente, ele não pode jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. O que o Flamengo vai tentar fazer? Vai tentar reverter. Assim como reverteu do Bruno Henrique, assim como reverteu a do Alcaraz, vai tentar também reverter a pena dele. Para quê? Para que ele possa jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Vale lembrar que o Carlinhos entrou de férias antes do grupo, ele entrou de férias ainda depois daquele jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, ele, o Lohan, o goleiro Diogo Alves e também o Cleiton entraram antes para poder voltar antes e jogar já os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Sendo assim, o Flamengo vai tentar aí reverter essa situação do STJD para o jogador ter condição de jogo já no dia 12 de janeiro, 11 de janeiro, quando começa o Campeonato Carioca. Bom, mudando o assunto, falar agora sobre Alan, porque a situação do Alan é a seguinte: o Pumas do México está interessado na contratação do jogador. O Pumas quer contratar o Alan. Depende do quê? Primeiro, do Flamengo aceitar a proposta do Puma e de Boto e Felipe Luiz liberar o jogador. Se o Boto e se o Felipe Luiz entenderem que o Alan que seria melhor emprestar o Alan agora, essa negociação ela pode acontecer. Lembrar vocês que a ideia do Pumas é pagar $1 milhão pelo empréstimo e pagar mais $4 milhões em um passe fixado, caso eles queiram comprar o Alan após o empréstimo, ou seja, R$30 milhões. O Flamengo pagou mais de 40 milhões, mas o Alan, infelizmente, não está conseguindo. Também é outro jogador que, infelizmente, não está conseguindo jogar. E aí tem uma outra situação. O Alan chegou, não conseguiu jogar. Eu vou dizer que seria muito difícil para o Flamengo conseguir algum clube no Brasil para pagar 30 milhões pelo Alan. Então eu acho que não seria ruim emprestar ele ao Pumas do México. Agora vai depender do que o Boto e do que o Felipe Luiz eles vão analisar e pensar para o jogador. Por falar em Boto, o Boto já está há mais de 20 dias num processo de imersão no elenco do Flamengo para entender todos os processos e fazer, é claro, os ajustes que vão ser necessários. Dentre essa imersão, ele está fazendo uma análise do elenco e não é descartada que saia alguns jogadores. Não é descartado que alguns jogadores deixem o elenco do Mengão. Fala agora de Lucas Paquetá, porque, gente, o negócio é o seguinte. A Raíssa trouxe a informação que o Paquetá quer voltar para o Brasil. E, no meio do ano, o West Ham eles tinham uma ideia: não queremos negociar o Paquetá. Não vamos negociar o Paquetá interessa aqui, ele não vai sair daqui. Essa era a ideia do West Ham no meio do ano. Só que agora eles mudaram de ideia. E sim, eles topam negociar o Paquetá. Ainda não se sabe se por empréstimo, se vendendo o jogador, ainda não se sabe qual modus operandi ali eles vão querer negociar o atleta. Mas a informação é que sim, eles topam negociar o jogador e o Paquetá já deu sinal verde para o Flamengo ir lá no West Ham tentar ali uma negociação com os ingleses. Ou seja, o Paquetá ele responde para o Flamengo que ele quer vir para o Flamengo, que o Flamengo pode ir ao West Ham para tentar abrir uma negociação. Lembrando que no mês de março o Paquetá ele vai ser julgado, aquela situação lá de envolvimento com caso de aposta, então é uma situação muito delicada, é uma situação muito complicada, e aí é aquilo, caso ele seja julgado, e aí qual vai ser a pena, e aí o que vai acontecer, tem todo esse medo também por parte do Flamengo. Então, o ideal agora seria basicamente o seguinte: pega o Paquetá, traz ele por empréstimo, faz um empréstimo de 1 ano, bota um passe fixado e vê o que acontece. Espera o julgamento. Caso, infelizmente, o julgamento acontecer alguma coisa, aí o Flamengo já não gastou dinheiro, conseguiu se resguardar disso. Mas é basicamente esperar, mas a informação é que o jogador deu sinal verde para o Flamengo ir atrás dele lá junto com os ingleses do West Ham. Agora
é esperar para ver o que vai acontecer, contar também com a habilidade do Boto nas negociações, tá certo? Bom, gente, queria pedir para você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é importante. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.